Ai, ai, chips. Não importa em qual comunidade você esteja, sempre vai ter alguém que vai shippar boneco com boneco e é algo inevitável. Caso você não saiba, chips é você querer que dois personagens fiquem juntos, mesmo que seja oficial na obra ou não. Um exemplo que eu posso citar aqui é o Sonic e Amy de Sonic, né? Eles não estão juntos na franquia de Sonic, mas tem gente que quer que eles fiquem juntos, inclusive eu. Então existe o chip do Sonic e da Amy. Tá, mas a gente não vai falar de Sonic nesse vídeo. A gente tá aqui pra falar de Undertale. Por mais que o fundo do vídeo seja do Javelin, porque eu não tinha criatividade pra botar algo do fundo de interessante. Eu gosto da batalha do Javelin, então eu botei de fundo mesmo que não tenha nada a ver com o tópico. Me deixa. Enfim, vamos estar falando aqui do chip mais famoso e problemático de Undertale. Tá, que chip é esse? Bom, se você viu a thumbnail do vídeo, provavelmente você já sabe, né? Que é Franz. Que nada mais, nada menos do que é Frisk, a criança, e Sans, o adulto. O que, calma, você deve estar se perguntando, peraí, como assim? Que chip é esse? Normalmente esse tipo de chip, em qualquer comunidade, é meio que numa parte específica, num canto assim do Twitter, sabe, do Reddit, aqueles cantos assim, só de gente esquisita. Só uma parte pequena da comunidade que engaja nesse tipo de conteúdo. Mas em Undertale não, em Undertale só tem gente insana. O maior chip de Undertale, até os dias atuais, mesmo que eles não seja tão falado assim nos dias atuais, é Franz. Não, eu acho que nunca vai existir nenhum chip de Undertale e Deltarune nos capítulos futuros, né, que supere Franz, porque foi um fenômeno bizarro, tá? E eu falo isso porque na época eu acompanhava Franz. Eu tenho que admitir isso, eu engajei muito nesse chip, porque eu era uma criança que não entendia direito o que era errado, assim. Eu só via desenhos bonitinhos deles e falava, tá fofo, tudo bem. Nada de problemático. E também todo mundo aplaudia esse tipo de conteúdo. Tipo, ai, muito bom, muito fofo, chip. Então eu fui na onda, né? A maioria que consumia esse tipo era meio que foi na onda. E é sério, chegou um ponto, assim, que, tipo, 2016, 2019, no YouTube tava infestado de fã-dublagem de comics, que, né, quadrinhos, né, de Franz, essas histórias de Franz, assim, compilados de comics de Franz, né? Alguns até passavam 1 milhão de views. Então, pra vocês verem que não foi brincadeira, Franz foi gigante. E se você me falar alguma comic, se você me mostrar, eu provavelmente vou saber. Porque eu era obcecada. Eu voltava da escola, comia, almoçava, dava um tempo eu tava no YouTube procurando comic de Franz, dublagem de fã. Eu ficava vendo esses compilados, cara, socorro. Eu era uma pessoa muito problemática, mas eu era uma criança, tá? Eu não apoio mais esse tipo de relacionamento. Mas por que Franz existe? Por que a comunidade Undertale viu esses dois personagens e disse, meu casal? Não, tem que ter surgido de algum lugar. E eu tenho aqui uma teoria que eu acho plausível, porque não tem outra coisa que eu pense que dê nesse resultado de por que Franz explodiu tanto. Então eu vou estar aqui dando meus 20 centavos. Bora lá. Ok, vamos lá. A gente tá falando do Sans, né? Sabe? O Sans que ganhou a competição de cara mais sexy do Tumblr. É esse Sans mesmo. Não é novidade pra ninguém que grande parte da comunidade Undertale tem uma tara muito esquisita nesse esqueleto. Sim, eu sei da existência do sabre de luz. Se você não sabe, você é abençoado, ok? Não procura, é bem traumatizante, eu não recomendo, tá? Enfim, muita gente tem essa tara no Sans, principalmente as meninas, né? Cara, toda menina teve aquele crush esquisito na infância. Eu também tinha. Também tive. Sabe, há algum tempo no meu canal eu gravei uma série, uma minissérie de vídeos sobre uma visual novel que é focada no Sans. Tipo uma visual novel completinha mesmo, bonitinha, grande, várias horas de duração, com rotas. Ou seja, um negócio bem complexo pra você namorar o Sans. E tinha várias pessoas elogiando. Então, só vocês verem o nível que as pessoas gostam do Sans. Tá, e também não é novidade pra ninguém a existência das fangirls do Sans. Sabe aqueles vídeos do Flipa Clip, todos mal feitos, desenho muito esquisito, de umas meninas dizendo, o Sans é meu! Aí tem vários compilados dessas fangirls do Sans, tipo, compilados cringe de fangirls, e tinha um monte de view. Ou seja, existe a parte das pessoas que gostavam do Sans,
tinha um crush no Sans, e tinha as pessoas que não tinham. E essas pessoas que não tinham ficavam atacando hate nessas fangirls, desse povo que dizia que gostava do Sans. Então, essas pessoas, né, que gostavam dele, começaram a tentar achar uma maneira de não serem julgadas por quererem ficar se shippando, se auto-shippando, self-shipping, que é quando você shippa você mesmo com o personagem. As pessoas levavam hate, sofriam bullying na comunidade. Então elas queriam achar uma maneira de parar de sofrer esse bullying e continuar meio que tendo esse self-ship. Tá, aí vamos procurar na fonte original, né, Undertale. A personagem que a gente joga, a Frisk, né, a criança que, sem gênero, que eu chamo de a Frisk porque eu tenho um costume, porque 99% das comics que fazem fãs, a Frisk era menina, né, então tá. A Frisk, a gente joga com a Frisk. A Frisk é a típica personagem de RPG que não fala, não tem personalidade. Tá lá pra você se colocar no lugar dela. Ou seja, você é a Frisk. Sim, eu sei que tem aquela teoria que tem a Frisk, que tem a própria vida, e tem a Kara, e tem o Player, tá todo mundo lá, alma, não sei o que. Mas, em termos de jogo de RPG, você é a Frisk. Você é o personagem principal, você interage com aquele mundo. A Frisk é só, tipo, uma maneira de você conseguir interagir com aquele mundo. Tá, você é a Frisk. E eu tenho o Sans. Você tem várias interações com o Sans ao longo do jogo. Você conhece ele Snowdin, você fala com ele Snowdin, com o papai também. Ele aparece em Waterfall, ele aparece em Hotland. E também tem a fatídica cena do encontro do Hotel do Metaton. Claro que o Toby Fox não quis fazer aquele encontro pra ser romântico, né? Pelo amor de Deus. Só o Sans meio que falando sobre a promessa que ele fez com a Toriel, que a Toriel que pediu pra ele proteger o humano e tal. Então, tipo, não tem nada demais, é só ele falando mesmo. Só que a cena é tipo um encontro, que vocês estão lá no restaurante, ele fica na sua frente, na mesa. É tipo cena de encontro romântico, só que naquela cena do Undertale não é pra ser romântico, tá? Não é. E mas também o Sans não se ajuda, porque no final de tudo que ele fala, ele meio que fala assim, ó, mas toma cuidado, porque alguém realmente se importa com você. Ele fala isso provavelmente dando a entender que ele tá falando da Toriel, tipo, a Toriel se importa com você, então cuidado. Mas muita gente tirou essa frase fora do contexto da cena, né, que nessa cena do encontro ele fala do Toriel. E meio que como se ele estivesse falando em terceira pessoa, tipo, alguém se importa com você, vulgo eu, Sans, se importa com você e tal. E meio que por causa de todas as interações que o jogador, né, a Frisk, tem com o Sans, meio que nasceu esse chip por causa da interação deles. Aí tá, essas pessoas acharam essa maneira de, em vez de ficar botando as próprias personagens, botando a Frisk pra incorporar elas. Aí tá, começou a se espalhar comics sobre isso, e as crianças, né, porque tinha muita criança na comunidade de Undertale, começaram a ver esses desenhos, essas comics, e achar, nossa, que legal, que chip legal, porque ele fazia tudo bonitinho, né, normalmente não era nada de errado. Claro que tinha aquelas partes mais 18 estranhas, eu nunca interagi, eu preferia as coisas mais fofinhas, então, tipo, as crianças via essas coisas, essas comics fofinhas, e diziam, que legal, fofo, gostei, aí começou a compartilhar, aí foi crescendo essa comunidade de fãs, foi pro YouTube, teve as fã-dublagens, e começou a dar muita view, aí começou essa bola de neve, né, começou a crescer, porque em uma parte tinha essas pessoas que faziam as comics pra satisfazer o amor delas, que elas tinham com os fãs, se incorporando como se fossem a Frisk. E também tinha a parte das pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, só achava legal e compartilhava porque achava bonitinho. E também começou a surgir gente que não gostava do Sans desse jeito, mas começou a shippar a Frisk com o Sans por causa dessas comics e via as interações dele e foi crescendo. Isso começou tipo em 2015, 2016, foi bem no começo da comunidade, da fanbase, né? E foi assim, mais ou menos até 2019, 2020, porque eu vou falar 2020, porque em 2020 começou a decair o Franz. Por que o Franz começou a decair? Por causa que as pessoas, as crianças, né, que consumiam esse conteúdo, começaram a crescer. E quando elas cresceram, elas viam que esse chip era errado. Sim, eu falei que a grande maioria, 99% das comics faziam a Frisk ser uma adulta. Por mais que seja estranho você, pra ser legalmente aceito, shippar a criança com o adulto, tem que aumentar a idade da criança pra ela virar um adulto. Então, tipo, ainda era esquisito. Fora a diferença de idade que tinha, né? Porque mesmo a gente sendo uma adulta, ela era meio que retratada como se tivesse 18, 19 anos. E o Sans, ele tem no mínimo, forçando a barra, tem 30. Então ficava ainda estranho, tipo, cara de 30 a menina de 18. Ainda era estranho. Por mais que não seja criminoso,
é meio moralmente estranho, eu vou admitir. Aí tá, começaram a ver que esse chip era estranho, bizarro, e começaram a atacar hate. Com isso, a comunidade de Franz foi diminuindo, porque as pessoas não estavam mais consumindo isso. E agora que meio que, agora, 2025, né, quando eu estou gravando esse vídeo, Franz é muito mal visto. Se você shippa Franz, você é muito odiado. Assim, combinando que um pouquinho de razão, né? Claro que não é certo odiar ninguém, mas tipo, se você tem esses gostos até agora, sabendo de todas as coisas que eu falei, é um pouco questionável. Então, nesse estado que Franz está, realmente se tornou aquele tipo de chip que só uma parte minúscula do Twitter, lá do canto, que consome ainda, como os chips estranhos de qualquer comunidade. E meio que agora é isso, Franz decaiu. Se você for pesquisar no YouTube, comics de Franz, só vai aparecer vídeos antigos, vídeos de 5, 6, 7 anos atrás, e não tem tipo conteúdo novo. Ou é gente, uma hora ou outra, refazendo dublagens das comics antigas, ou repostando, mas tipo, é só comics antigas de Franz. Ou seja, o chip decaiu, morreu. Mas mesmo assim, eu ainda continuo dizendo que nenhum chip de Deltarune ou Undertale vai superar a fama que Franz tem. A não ser que aconteça um milagre aí nos capítulos depois de Deltarune, porque eu acho muito difícil algum chip conseguir alcançar todo o impacto que Franz teve. Por mais que seja um chip muito estranho, questionável, ele foi muito, muito grande. Se você participou da comunidade de Undertale nesses anos passados, quando ele estava fazendo sucesso, você sabe que foi imenso. Então, pois é, como uma pessoa que cresceu com esse tipo de conteúdo, eu vejo, olho pra trás e falo, caramba, errado, não deveria fazer isso. Mas a grande maioria das pessoas que shippavam Franz, hoje em dia, tem esse pensamento de tipo, nossa, quando eu era criança eu não entendia, agora eu cresci e entendi que é errado. É tipo, a maioria das histórias é isso. Então, Franz agora está sendo odiado. E meio que acabou o seu legado, agora só tá no passado mesmo. E eu acho melhor deixar lá, vamos ver evoluir, né? Enfim, eu só queria falar um pouco sobre Franz, porque, como eu disse, ele fez muito parte da minha infância. Eu não me orgulho muito de dizer isso, que eu era muito obcecada com esse tipo. Mas, querendo ou não, foi uma parte muito grande da comunidade de Undertale que eu queria relatar. Enfim, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!